Olá, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje iremos falar sobre separação dos componentes de misturas, que envolve o assunto da aula anterior, matéria e misturas. Fracionamento de misturas. O processo de separação de misturas é muito relevante, pois a maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partícula ou moléculas. Mas, na verdade, trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Mas a separação dos componentes dessas misturas ou fracionamentos delas são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-las próprias para o consumo, na produção de metais e de componentes especiais que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e também de limpeza. Como também na obtenção do sal de cozinha, na análise dos componentes do sangue nos laboratórios, para separar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto ou para reciclagem e assim por diante. O primeiro processo é a evaporação. É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela ocorre na superfície livre dos líquidos, de forma lenta e gradual, em qualquer temperatura. Uma substância, quando está no estado líquido, apresenta menor força de coesão entre seus átomos do que quando está no estado sólido. Nesse estado, as moléculas estão mais afastadas, em constante agitação, e se movimentam no interior do líquido com diferentes velocidades. Desta forma, as partículas com maior velocidade, ao atingir a superfície livre do líquido, conseguem escapar, passando para o estado gasoso. Vou mostrar para vocês agora como é esse processo. Coloquei para vocês aí nessa imagem como é esse processo de evaporação da água. Segundo processo, decantação. Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis uma na outra. A decantação está relacionada com a sedimentação que ocorre quando deixamos a mistura em repouso por um determinado tempo. O componente mais denso que tem as suas partículas em suspensão vai com o tempo por ação da gravidade, depositando-se no fundo do recipiente. Assim, quando essa sedimentação termina, realiza-se a decantação, que é simplesmente inclinar o recipiente que contém a mistura e derramar em outro recipiente, o líquido menos denso, que fica na parte de cima. Olha como é o processo de decantação. Quando faz o processo no primeiro copo, depois a substância fica embaixo e você tira aquela parte líquida de cima. O próximo processo, filtração. Filtração é um método de separação de substâncias presentes em uma única mistura heterogênea. Possui duas ou mais fases, que apresenta pelo menos dois componentes em estados físicos diferentes, como um componente no estado sólido e um no estado líquido. Um exemplo dessa característica, dessa mistura, é a água com areia. Outro componente do estado sólido e outro no estado gasoso. Um exemplo é o ar com a poeira. A filtração é muito utilizada em diversas atividades relacionadas diretamente ou indiretamente com o nosso dia a dia, como, por exemplo, filtração da água em filtros domésticos, quando a gente vai filtrar, o preparo do café, quando vai coar o café, como também o uso de filtros no óleo lubrificante dos veículos para tirar as impurezas. Está aí o processo de filtração. A imagem representa como ele é feito. Próximo processo, catação. Catação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas. Esse processo, que separa substâncias sólidas de outras substâncias também sólidas, sólido mais sólido, é feito de forma manual, com as próprias mãos das pessoas. Para tanto, utiliza-se apenas a mão ou recorremos ao auxílio de algum instrumento. Geralmente as pessoas usam uma colher ou uma pinça. A separação do lixo é um exemplo de catação. Ele é utilizado pelos catadores de material reciclável, que andam pelas ruas ou trabalham diretamente nos lixões, separando resíduos sólidos para serem posteriormente reciclados. Em casa também é comum utilizarmos esse processo, não só separando o lixo reciclável, mas no preparo de alimentos. Tá aí o processo de catação. Aí as pessoas estão numa fábrica separando
um objeto, ou objeto, alguma coisa que vai separar. Aí nessa foto provavelmente eu acho que é o café, que ele está sendo separado. Outro processo, peneiração. Peneiração ele também recebe o nome de tamição. É um dos métodos mecânicos existentes para separar sólidos ou partes de uma substância sólida, que apresente grãos com dimensões diferentes ou para desfazer pequenos aglomerados de substâncias que, por qualquer razão, apresentam alguns bocados compactos, quando deviam se apresentar na forma de pó. Exemplos: os pedreiros usam esta técnica para separar a areia mais fina de pedrinhas, para separar a polpa de uma fruta da sua semente, como por exemplo maracujá. Esses dois exemplos que eu citei fazem parte da peneiração. Essa foto mostra como é feita a peneiração da areia. Outro processo, destilação. Destilação é uma técnica de separação de misturas. Em termos práticos, quando temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida, a destilação pode ser um método para separar essas misturas. Um exemplo delas é quando envolve a destilação de bebidas alcoólicas. O principal objetivo da destilação é separar um dado volume de produtos presentes em uma mistura em produtos com maior valor agregado. Existem dois tipos de destilação, a simples e a fracionada. A simples é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea apresentada a uma única fase, formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. Já a fracionada é um método de separação utilizado para separar um líquido que está dissolvido em outro. E aí tá como é feito o processo. Geralmente são feitos em máquinas que envolvem muitos outros objetos, como por exemplo termômetro e balões. Outro processo, imantação. Imantação é um processo de magnetização de um material que não apresenta característica de ímã. Após ser imantado, o material transforma-se temporariamente em um ímã. Os materiais ferromagnéticos são aqueles sensíveis à presença de campo magnético e podem ser facilmente imantados. Eles geralmente são triturados e misturados ao minério tetróxido de triferro, que é um ímã natural, para a composição de ímãs permanentes, artificiais. Ferro, níquel, cobalto e determinadas ligas metálicas são exemplos de substâncias que podem ser facilmente imantadas. E aí está um exemplo do processo de imantação, que é um ímã sugando alguns pregos. Outro processo, centrifugação. A centrifugação é um processo de separação de misturas feitas por um aparelho centrifugador, que faz a separação dos componentes via sedimentação dos líquidos imiscíveis de diferentes densidades. É usada em diferentes maneiras laboratoriais, industriais e domésticas, como por exemplo a máquina de lavar. Um exemplo deste processo é a separação de areia e da serragem, onde o líquido utilizado é a água. Para separar a serragem da areia, a água é muito utilizada para essa separação. Esse método é muito utilizado em análises clínicas também e no processo de alimentos. Outros exemplos disso são alguns tipos de ureanálise, que é a análise da urina, e a centrifugação do leite integral para obter leite desnatado e nata. E aí está o processo de centrifugação. Existe uma solução, a suspensão dos objetos e depois a centrifugação deles. Por fim, terminamos nossa videoaula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. A atividade de vocês eu vou passar fora parte no grupo e desejo a vocês um bom estudo.